que renegam o próprio Deus com esse comportamento. Então, vamos tomar muito cuidado com os falsos profetas. Nós estamos voltando aqui no Facebook, tivemos uma interrupção, né? Então, lembrando, nós estamos em 2 Pedro, capítulo 2, refletindo hoje sobre o abandono da fé. E eu estava falando, e vou repetir um pouquinho mais para a gente poder retomar o assunto, que eu fiz a leitura do verso 1 do capítulo 2 de 2 Pedro. É um verso grande que fala para a gente tomar cuidado que no meio do povo surgiram falsos profetas e também haverá entre vós falsos mestres, pregando heresia, ensinando dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o próprio Deus, o soberano Deus, que os resgatou. E eles vão trazer sobre eles destruição, infelizmente, né? Repentina destruição. Então, gente, temos que tomar cuidado, guardar bem a nossa fé, cuidado com estes que se deixam levar e usam até mesmo o conhecimento que têm, né, a vida que tem com Deus, para querer ultrapassar a palavra de Deus por uma razão ou por outra e querer trazer isso para o seio da igreja. Então, meus irmãos, vamos honrar a fé que Deus nos deu, vamos ficar atentos, vigilantes, e a Bíblia diz, né, lembrando que lá em Mateus capítulo 6 e 7, a Bíblia fala sobre os falsos profetas. Tomar cuidado, e a gente pode detectá-los como quem olha uma árvore. A árvore boa produz bons frutos, como eu já tenho falado aqui, e a árvore má produz maus frutos. Então vamos ficar atentos e que todos possam ser árvores boas em nome de Jesus. Muito bem, seguindo no verso 2, a Bíblia diz assim: e muitos seguirão as suas práticas libertinas. Muitos seguirão essas práticas que vão ser ensinadas. E por causa deles será infamado o caminho da verdade. Por causa deles o caminho da verdade, né, vai ser manchado, vai ser infamado, vai ser maculado, vai ser distorcido. Que é o caminho da doutrina de Cristo, é o caminho de Cristo. É o único caminho, a verdade e a vida. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós. Algumas pessoas, infelizmente, alguns profetas e mestres fazem comércio da doutrina de Deus e inventam doutrinas, fazem heresias e com tudo isso com a intenção de ter proveitos materiais com isso, né? Enriquecer em cima da fé dos outros e induzindo a todos a alguma coisa que seria de Deus proveitosa e na verdade não é assim. E com isso, né, induzindo e querendo levar as pessoas a darem a eles, né, ou ao trabalho que eles estão fazendo, recompensas materiais com isso. É triste isso, né? Infelizmente acontece. Agora eu quero fazer uma observação. Às vezes, algumas pessoas, até mesmo do meio, citam bastante nas redes sociais, assim, falam sobre igrejas ou líderes aproveitadores que julgam que são aproveitadores ou que são esse tipo de profetas, que realmente, infelizmente, existem. Agora, em primeiro lugar, eu quero dizer, nós não somos ninguém para julgar ninguém. Se existe alguma coisa errada, vamos orar e vamos trabalhar no seio da igreja para que isso seja corrigido. Primeiro ponto, e não escandalizar para fora para aqueles que não conhecem o Evangelho. Segundo ponto, se você sabe mesmo de alguém ou de algum ministério, dê nomes, não generalize. Todos os pastores, todas as igrejas exploram todo mundo. Isso, ou mesmo até mesmo falando de igrejas católicas, padres e líderes espirituais, isso é uma negligência, uma inconsequência. Não se faz isso. Se você quer denunciar algum erro no meio da sociedade, seja em que área for, tenha a hombridade, né, de fazê-lo da maneira correta para crescimento e para alerta verdadeiro. Então, aponte, dê nome aos bois, como diz o ditado.
se você sabe de alguma coisa, e faça da maneira correta. Esse tipo de falácia, esse tipo de acusação, que pode até ter algum fundamento, que se fala de uma forma genérica, é uma coisa totalmente inconsequente e é pecado. Não faça isso. Quer ajudar a corrigir? Faça da maneira correta. E eu quero lembrar que existem sim, em todas as áreas da vida, até mesmo nas áreas religiosas, né, aqueles que praticam o mal, que fazem as coisas erradas. Como até nós estamos falando aqui agora. Esse alerta que Pedro está dando às igrejas. Só que é a minoria. Não é a maioria. Olha, a maioria dos pastores, a maioria dos padres fazem essas heresias, se aproveitam do povo. É mentira. Não se pode falar isso. Então, eu gostaria de deixar esses alertas, né? As coisas erradas a gente não pode aceitar, não deve comungar, claro. De preferência, o certo é você poder ajudar, consertar aquilo que está errado. E não simplesmente lançar palavras de qualquer jeito para dizer que você está protestando. O bom protesto é aquele que constrói, né? Aquele que realmente denuncia, mostra e de preferência que vá direto naquele que está errando. A própria Bíblia ensina que quando o irmão pecar contra ti, vai até ele e ganha o seu irmão. Se não der, traga testemunhas. E se no final de tudo ele não se arrepender, chame a assembleia e resolva a situação. Olha só, a Bíblia diz isso. Então essa palavra deve ser praticada em todo o âmbito da vida na igreja, religiosa ou de qualquer área. Eu aconselho, qualquer área na vida. Só assim realmente a gente vai construir algo para o bem, né? E dando chance para quem está errando de se corrigir. Porque afinal de contas, quem é que não erra? Então, a Bíblia diz assim, quem está de pé, cuide para que não caia. Ninguém bata no peito para dizer que eu sou perfeito e também não se julgue tão perfeito que você pode apontar o dedo para todo mundo, achando que você é o juiz do mundo e falando da maneira que você quer no fórum que você estiver, né? E da maneira como você quer falar. Isso não vai construir, isso só vai entristecer e não vai construir, inclusive vai atrapalhar o bom andamento do Evangelho, que não ensina a gente fazer as coisas dessa maneira, ok? Fecha o parênteses e vamos continuar no texto. Verso 4. Bom, no verso 3 eu vou concluir, também movidos por avareza, né, esses falsos profetas farão comércio de vós com palavras fictícias, né, palavras inventadas. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda. Quer dizer, já existe um juízo para quem faz isso. Não vai tardar. Na hora certa, Deus é o juiz. E a sua destruição não dorme. Então, meus irmãos, vamos lá. Ora, continuando, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Não poupou o mundo antigo, quer dizer, Deus não poupou anjos, ele está se referindo ao que aqui? A Satanás e os seus comandados lá, Lúcifer, né? Antes Lúcifer, que se voltou contra Deus, e um terço dos anjos foram precipitados para o inferno. Está aqui, inclusive, a prova de que isso aconteceu. Olha, a palavra está falando aqui. Lá Isaías fala sobre isso também. Então, é isso que aconteceu. E continuando, ele fala que reservou-os para o juízo. Não poupou também, a Bíblia diz que Deus não poupou, o mundo antigo. Ou seja, lá atrás, na história antiga, que a Bíblia fala, tempos passados que aconteceram, Deus não poupou aquela civilização lá, da época do dilúvio, mas Deus preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, né, daqueles que estavam pecando e não reconheceram, não se arrependeram e não quiseram entrar na arca. E reduziu as cinzas também, né, na outra oportunidade, as cidades de Sodoma e Gomorra. Ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Olha só
como Deus é. Hoje nós temos a graça, temos Jesus, mas os olhos de Deus estão do mesmo jeito sobre os pecadores que não querem se arrepender. Deus não vai destruir ninguém. Cada um é que vai escolher o seu caminho. Você quer ir para o céu ou quer ir para o inferno? É simples assim. O caminho para o céu é Jesus. Nele está o arrependimento, o perdão, né? A graça. Ele pagou sobre os nossos pecados. O caminho para o inferno está em você rejeitar Jesus. Rejeitar a Deus e o Espírito Santo, essa palavra. Se você rejeita, você não quer viver com Deus. Então é uma escolha sua. Espero que você não faça essa escolha. Em nome de Jesus. Livrou o justo Jó, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Né? Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Ou seja, o justo Ló, eu acho que eu falei Jó, né? O justo Ló, ele não se conformava, ele não concordava com a vida pecaminosa que ele via em volta dele. Deus preservou ele. É porque o Senhor sabe livrar da provação, sabe livrar os piedosos e reservar sob castigos os injustos para o dia do juízo. Vai ter um dia do julgamento. A palavra diz lá em Mateus capítulo 25, 26, fala tudo sobre isso. Então, o julgamento vai separar bodes e ovelhas. Aqueles que não querem saber do Evangelho, não querem saber de Cristo, e aqueles que querem estar com Cristo. É simples assim. Os justos e aqueles que não amam a justiça. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, né, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Esse aqui é um ponto interessante. Aqueles que menosprezam qualquer governo, sabe? São pessoas soberbas, que não admitem, né, aprender com ninguém, obedecer ninguém no meio da sociedade que vive, na igreja, na família, no trabalho. Nós temos que aprender a obedecer, a sermos, né, a sermos suscetíveis, a sermos abertos. A sociedade vive assim. Deus nos ensina que a obediência é importante. Obediência a todas as autoridades. Se eu não me engano, está lá em Romanos capítulo 13, que fala sobre isso, né, Felipe? Dá uma confirmada para nós ali. Ou Romanos capítulo 13, obediência a todas as autoridades que foram colocadas por Deus. Isso demonstra a humildade, a obediência, o reconhecimento. Porque um dia você ensina, no outro você aprende. Um dia você fala, no outro você ouve. Um dia você orienta, no outro você é orientado. Né? E assim a sociedade vive, um sendo ajudado pelo outro, cada um estando numa condição em determinado momento. Ninguém manda em ninguém. Nós nos ajudamos em amor e a obediência todos devem ao Senhor. Romanos 13. Romanos capítulo 13 fala sobre obediência às autoridades. Dá uma meditada lá sobre isso, é bom, tá? Então, é isso, gente. Atrevidos, andam em imundas paixões, menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, olha lá que eu falei, né? Não temem difamar autoridades superiores, não temem difamar autoridades superiores. Isso está acontecendo direto. Eu falei agora há pouco aí. Gente falando mal das autoridades, falam mal das autoridades dos governos, falam mal daqueles que dirigem instituições religiosas, sociais, públicas, seja o que for. Falam mal dos patrões, falam mal dos pais, falam mal dos pastores, falam mal dos padres, falam de... Gente, o que é isso? O mundo merece mais respeito, mais parcimônia, longanimidade, paciência, compreensão, amor, respeito. Amém? É isso. Então, não arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Não cabe a anjos julgar ninguém, nem a anjos, está vendo? Esses, todavia, né, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição
também hão de ser destruídos. Quer dizer, tem pessoas que falam mal de outras pessoas, de autoridades e de atividades, nem conhece direito aquilo que está falando, são ignorantes no assunto, não sabe nem o que está falando, não sabe do que está falando e fala mal. Maledicência, só por falar. Isso é um absurdo, né? Nem se soubesse, não é assim que se faz, não é? Então tá certo, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam. Eu vou ler até o final aqui. Considerando como prazer a luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas, perdições e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueiam junto convosco. Aí está falando dos mestres e dos enganadores, daqueles que abandonaram a fé. E se dizem que têm fé. Está entendendo? São os enganadores. Tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, enganando as pessoas, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Não é verdade? Muito bem, estes tais são como fonte de água. São como fonte sem água, como névoas impelidas por um temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam, enganam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Ficam enganando pessoas que estavam entrando na fé e saindo do erro, fazendo as pessoas voltarem para a vida do erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Como Jesus ensinou lá em João capítulo 8, do verso 31 em diante, que aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento de Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo, pela prática do pecado, e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Quer dizer, essas pessoas que se deixam levar e abandonam a fé, ficam piores do que eram antes, infelizmente. Você já viu pessoas que estavam na igreja, estavam seguindo a Jesus, de repente abandonaram tudo, caíram no mundo como de novo, mas pior ainda do que estavam? Você já viu isso acontecer? Misericórdia, não é verdade? Misericórdia. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado, apartando-se do santo mandamento que fora dado. Com eles aconteceu o que diz o adágio verdadeiro. O cão voltou para o seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Bom, essa é a palavra de hoje, uma palavra de alerta, é uma palavra dura, não é uma palavra fácil, mas serve como alerta para todos nós, que nós devemos conservar a fé, cuidado com os falsos profetas, cuidado com as heresias, cuidado com o evangelho fácil, cuidado com muitas luzes e polpas, cuidado com vultuosidades, cuidado. O evangelho, ele é aquilo de ontem, de hoje e de amanhã, eternamente, é Jesus. Deus não se deixa enganar, não se deixa escarnecer, não se deixa levar por nada. A Bíblia diz que não se muda nada da palavra. Então, cuidado com o evangelho da modernidade, cuidado com isso, com aquilo, porque a mídia, porque temos que fazer, porque o marketing da igreja, porque tudo bem,
Tudo é importante, é bom, sabendo fazer, não perdendo os princípios. Não tira o pé do chão. Pé no chão, fundamento com Jesus. E aí você pode ir onde o Espírito Santo te deixar, você vai, trabalha. Você pode usar várias estratégias para levar a palavra de Deus, mas cuidado para não ofuscar a glória de Deus, cuidado para não adulterar a palavra, cuidado para não entrar nas heresias, cuidado para não mistificar, cuidado para não inventar, não é? Faz aquilo que Deus quer que seja feito, pregar o puro evangelho para a salvação, e uma vida santa, uma vida de humildade na presença de Deus, crescendo junto com os irmãos, cuidado com o super crente, não existe super pastor, super homem. Todos têm que ter muita humildade, saber que nós somos todos dependentes de Deus, precisamos da sua misericórdia, e grande é o Senhor. E o Senhor é o dono do mundo, o dono do Evangelho, o dono da palavra, o dono da igreja, da nossa vida. A Ele a honra, a Ele a glória, o louvor, a adoração e glória a Deus. Amém? É isso aí que nós deixamos hoje como ensinamento, e que tudo isso possa encher a sua vida de poder, de força, de bênção, de transformação, de santificação, e que você seja renovado, renovada para atravessar as dificuldades, vencer. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Nunca abandone a sua fé. Pelo contrário, alimente a sua fé e cresça na presença de Deus. Amém? E tudo que te acontecer de ruim, transforma para coisa boa, vai em frente com Jesus. E tudo que acontecer de bom, Deus te abençoar, você fica mais na presença de Deus ainda. Aí sim, agradece e fala, Senhor, glória a Deus, adora mais Ele aí que Ele vai ficar feliz, tá bom? Glória a Deus. Então, eu vou cantar mais uma, né? Hoje me deixaram aqui falar, ó, você canta muito bem, pastor, canta mais uma aí, que o meu time aqui hoje falou assim, hoje pode cantar bastante aí, que tá tudo certo. Então vamos lá. Eu vou cantar que é preciso crer para ver, amém? Sem abandonar a fé nunca, hein? Vamos lá? Se você quiser viver um grande amor, diferente do que o mundo te ensinou, eu quero te dizer que pode ser. E há um Deus que você tem que conhecer. Só Ele ama como ninguém pode amar. É fiel e nunca vai te abandonar. Só Ele pode te tirar da escuridão, consolar e transformar teu coração. Você sabe que eu falo de Jesus, muitos pregam sua luz, mas há olhos que não querem ver. Importante é dizer não ao seu orgulho, remover todo o entulho que está dentro de você. Mas você tem que crer para ver. Tua fé é um dom de Deus, mas tem que crer para ver. Toma posse do que é teu e vai acontecer o milagre que anseia o teu coração. E você tem que crer para ver. Diga não ao sofrimento, tem que crer para ver. E não perca esse momento, você vai vencer. Creia em Cristo e segure a sua mão. Creia em Cristo e segure a sua mão. Creia em Cristo e segure a sua mão. Nunca abandone a sua fé. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.
Então, que Deus seja louvado, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Vamos orar por isso? Vamos orar para que Deus possa pôr a mão em todas essas situações e nos acrescentar cada vez mais a sua fé. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te agradecer em primeiro lugar por tudo que o Senhor é em nossa vida e tem feito para nos libertar, para nos ajudar, para nos salvar, para nos abençoar, meu Pai. Obrigado pela vida, por tudo, Senhor. E em nome de Jesus eu te peço, ó Deus, visita, Senhor, visita os homens que estão, Senhor, abusando da Tua palavra, que estão, Senhor, pregando um evangelho de heresias, que estão se aproveitando, Senhor, da fé do povo. E da mesma maneira, Senhor, visita aqueles, Senhor, que estão sendo desorientados, estão sendo, Senhor, seduzidos por um evangelho da libertinagem, da facilidade, e estão perdendo a sua fé, tanto de um lado como do outro. Que todos possam voltar ao primeiro amor e serem livres do pecado, do mal, da ambição e de tudo aquilo que afasta de Ti. E que ninguém precise e não possa voltar, Senhor, para o mundo da impiedade, assim como o cão volta para o seu vômito e a porca para o lamaçal. Pelo contrário, Senhor, que possamos ir à frente, nos arrependendo, nos humilhando, adorando a Ti, Senhor, fazendo a Tua obra, Te agradecendo e reconhecendo, Senhor, que somos dependentes de Ti, imperfeitos que somos, mas que na cruz do Calvário recebemos a Tua graça. E possamos, Senhor, que de graça recebemos, dar de graça para todos, Senhor, este Evangelho das Boas Novas, para que saibam que só o Senhor é Deus, que existe um Jesus maravilhoso, que salva, liberta, cura e transforma. Em nome de Jesus eu declaro isso para todos aqueles que estão nos vendo e ouvindo agora. E em primeiro lugar, para a nossa vida, para o nosso ministério, que seja cada vez mais aperfeiçoado na Tua presença, com temor e tremor diante de Ti, na sabedoria do Espírito Santo, na dedicação, no amor, na graça e na Tua misericórdia. Sempre, Senhor, contando com a fé que é dom que vem do alto, alimentando esta fé com a Tua palavra santa e declarando e praticando o amor que é a essência da Tua natureza, meu Pai, em nome de Jesus. E que o poder de Deus, a comunhão do Espírito Santo de Deus e a paz que excede todo entendimento humano estejam sempre convosco. Onde colocar a planta dos teus pés, seja sal e seja luz. Não se esqueça, você é uma bênção em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos seguindo em frente. Como é que estamos com Geração Eleita no Instagram? Quinta-feira estaremos lá com Geração Eleita no Instagram, tá? É Geração Eleita ICA. Instagram, quinta-feira, às 18 horas. Às quartas-feiras, reunião com as mulheres, culto com a pastora, às 8 horas. Você pede aqui o endereço com a gente, tá bom? E na terça e na sexta, nós estamos aqui, com a graça de Deus, às 8 da noite, né? E lembrando que sábado, lá na Avenida CUPC 1300, tem o Geração Eleita Jovens e Adolescentes, às 18 horas. Tem sido maravilhoso. Vai, jovens e adolescentes, e você, papai e mamãe, incentive seus filhos e vai fazer uma visita, quem não foi ainda, que o trabalho é top. Temor, oração e poder de Deus. E domingo, às 10 horas da manhã, o culto das primícias, a família toda adorando ao Senhor. Domingo é Dia dos Pais, né? Domingo é Dia dos Pais. Sexta-feira eu vou trazer uma palavra aqui para os pais. Combinado? Agradecendo a Deus pela vida dos pais. Vamos colocar que essa semana é a Semana dos Pais e domingo é o Dia dos Pais. Vai ser maravilhoso. Lá na igreja nós vamos comemorar também, agradecer a Deus, o Pai Maior e os papais. E sexta-feira tem a live dos pais aqui. Você prepara um banner para nós lá, tá, Lipe? Vai ficar muito bonito. Vamos agradecer o pai lá de cima e os papais aqui que estão nos ajudando, orar por eles. E aqueles que se foram, nós vamos homenagear em memória na presença de Deus, tá bom? Tudo isso só pode acontecer
porque o amor de Deus está aqui. Deus abençoe a todos. Até sempre, em nome de Jesus.